Olá, amigos da TV Mais, canal 22, canal 41, HD Digital e todas as nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um programa Marcos Alves, a entrevista aqui em nossa emissora. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Recebendo com grande prazer e enorme satisfação no programa de hoje, Dr. Carlos Chad, médico neurologista, nosso amigo, médico de grande renome, graduado em medicina pela Unicamp e com a especialização em neurologia pela USP. Nos honra com a sua presença. Muito obrigado, Dr. Carlos Chad. Seja bem-vindo à TV Mais. Obrigado, Marcos. Parabéns. Pela primeira vez em nossos estúdios. Parabéns pelo programa, belíssimo programa. Aliás, se eu puder falar, queria parabenizar o Marcos Alves, que ele está servindo para a TV Cabo, a nossa região, como um divisor de águas, e não estou sendo bastante honesto em falar isso, que tem uma capacidade muito grande, tem uma vivência muito grande no meio televisivo e nos orgulha bastante de estar participando com você nesse programa. Muito obrigado, doutor, pelas palavras. E vamos tratar de alguns temas da neurologia, né? Os mais frequentes aí no dia a dia, né? Os mais corriqueiros, eu diria. E são AVC, dores de cabeça, demência e outros. Vamos começar com o AVC. O que é, quais as causas, os tratamentos? O AVC, a sigla, Acidente Vascular Cerebral, como o próprio nome diz, são distúrbios da circulação cerebral e dependendo da área da lesão, vai provocar alterações no indivíduo. A gente movimenta o braço porque tem uma região do cérebro que faz com que o braço se movimente. A gente fala, a gente enxerga porque tem regiões do cérebro que faz com que a gente fale, que a gente enxergue. E quando uma dessas áreas sofre uma lesão, ela é comprometida e vai provocar paralisias, distúrbio de visão, distúrbio da fala, né? E os AVCs, né, os acidentes vasculares cerebrais, eles podem ser ou de causa hemorrágica, quando há um rompimento de uma artéria ou de uma veia do cérebro, ou de causa isquêmica, quando há um fechamento, uma obstrução, uma dificuldade de passagem de sangue e de nutrientes para aquela região e vai levar às complicações ligadas ao AVC. Quais as causas do AVC, doutor? As principais causas do AVC estariam ligadas à diabetes. É muito comum pessoas que têm diabetes mal controlado desenvolverem um AVC. Hipertensos, pessoas que têm pressão arterial elevada também tendem a ter AVC. O avançar da idade, acima dos 60 anos, a gente vai envelhecendo, claro, o cérebro envelhece junto, e por isso que é mais fácil ter um AVC com 70 anos do que com 20 anos. Então, são as causas mais comuns. Existe uma outra causa muito temida pela população, que é o aneurisma cerebral, que também pode levar ao AVC quando há um rompimento do aneurisma. E no caso do aneurisma cerebral, ele tem fatores genéticos. Então, quando um indivíduo é detectado com um aneurisma, a gente pesquisa outros da família que podem vir a ter aneurisma, que quando se rompe é um quadro gravíssimo que pode levar ao coma e até à morte. Demência, vamos falar um pouquinho da demência. De demência, quais os tipos, o que são, as causas? A expressão demência é até um pouco pesada para a população que nos assiste agora, mas a demência é um termo que se utiliza no meio médico para pessoas que começam a perder o nível intelectual, mental, comportamental. Então existem vários tipos de demência, não apenas a demência ligada à doença de Alzheimer, que é a mais conhecida, né? Existem vários outros tipos. No geral, elas têm a mesma sintomatologia. Então há uma perda progressiva da memória, alterações do comportamento, às vezes a pessoa passa a ter períodos de agressividade, perdas de higiene, não quer saber de tomar banho, começa a ter perda de noção do espaço da casa, algumas fazem xixi não no banheiro, na cozinha. Então existem várias alterações comportamentais, mentais dessas pessoas. O Alzheimer é um dos tipos de demência, mas lembrando, e isso é importante, que o esquecimento, na maioria dos casos, não está ligado à doença de Alzheimer. Muita gente nos procura na clínica por esquecimento, adolescentes, crianças, adultos, idosos, porque estão tendo esquecimento. E a principal causa de esquecimento está ligada a fatores emocionais. Então, estresse, ansiedade,
nervosismo. É muito comum ter esquecimento em adolescentes que estão para fazer vestibular, então se sentem ansiosos e acabam tendo esquecimento. Adultos com problemas familiares, com problemas no trabalho também têm esquecimento. O envelhecimento, a gente vai envelhecendo, o cérebro envelhece junto e também leva ao esquecimento, a um esquecimento natural da idade. Isso não significa demência, mas é um dos tipos de esquecimento. Tem que se precaver investigando as outras doenças, como a doença de Alzheimer e outros tipos de doença, como a doença ligada à demência, ligada ao alcoolismo. A gente vê com muita frequência, e hoje em dia, infelizmente, a gente vê na sociedade adolescentes fazendo uso abusivo da bebida alcoólica e muitas vezes, o que é pior, utilizando-se da bebida alcoólica concomitante ao uso de drogas, e com isso sofre todo o organismo, inclusive o cérebro, e consequentemente pode provocar a chamada demência alcoólica ligada ao uso abusivo do álcool. Doutor, com relação à demência ainda, a atividade física, atividade intelectual, leitura, jogar xadrez, por exemplo, pode prevenir a demência? Muito importante que o Marcos está dizendo, nos diz agora, a atividade mental, assim como a atividade física para o corpo, a atividade mental, como palavras cruzadas, jogos de dama, xadrez, né, caça-palavras, leituras, né? Não basta ficar na frente da TV assistindo a um belo programa como o do Marcos Alves, mas é importante também a leitura de livros, é importante a atividade de jogos de dama, de xadrez, para que o cérebro também se exercite, e isso ajuda muito no tratamento da demência. Perfeito. Dores de cabeça, próximo tema. Quais os tipos de dores de cabeça e se o tratamento que é utilizado para um tipo pode ser utilizado para outro ou para todos? Existem vários tipos diferentes de dores de cabeça. Muitas pessoas que têm dor de cabeça, estou com a enxaqueca atacada hoje. Nem toda dor de cabeça significa enxaqueca, ao contrário, a maioria das dores de cabeça estão ligadas a outras causas que não a enxaqueca. As causas mais comuns de dores de cabeça estariam ligadas às dores de fundo emocional, a chamada cefaleia tensional, que são dores localizadas principalmente na região frontal e na região posterior, na região da nuca. As dores de cabeça ligadas à enxaqueca, que é de um lado só, latejante, próxima dos olhos, e outros tipos de dores de cabeça, como sinusites, tumores cerebrais, meningites, meningoencefalites, traumatismo craniano. Então existe uma variedade muito grande de dores de cabeça e para cada tipo diferente um tratamento específico. Por isso que não vale estar tomando um remédio, um analgésico, qualquer dor de cabeça, ou porque o vizinho tomou e melhorou, ou porque tem um remédio ali na gaveta, porque para cada tipo há um tratamento específico. E se a pessoa toma um remédio para uma dor de cabeça e ela tem um problema grave, a dor pode minimizar, mas o problema persistir e se agravar. Então é importante se fazer o diagnóstico da dor e aí sim fazer o tratamento específico para aquele tipo adequado de doença. Dr. Carlos Chaves, uma dor de cabeça, mesmo que seja passageira, deve ser investigada? Claro que sim. Assim como qualquer dor, mostra que o indivíduo, a pessoa está tendo algum sintoma alarmante de algo anormal que está ocorrendo. Então, mesmo que ela tenha passado por conta própria ou tendo tomado um analgésico qualquer e ela melhorou, deve-se investigar, porque ela pode ter uma lesão mais grave, como um tumor cerebral, que melhorou o sintoma naquele momento, mas a doença de base vai se agravando. E com o passar do tempo, o tumor pode crescer e aí levar a complicações até irreversíveis e ao óbito. E quanto mais cedo, mais precocemente se faz o diagnóstico, isso vale para qualquer doença, maior é a chance de cura. Ok, doutor. Excelente. Excelente explicação com relação aos temas aqui. Próximo, epilepsia, o que é, os tratamentos e se é possível dar uma qualidade de vida ao paciente portador de epilepsia. A epilepsia é uma das doenças mais frequentes em que os pacientes nos procuram na clínica neurológica. Existem vários tipos diferentes de epilepsia. A mais comum, que a população mais conhece, são as convulsões, aquela em que o indivíduo cai ao solo, tem contrações musculares, repuxamento de braço, de perna, contrações no corpo todo, tem uma salivação, começam a hipersalivação, a babar, e outros tipos bastante diferentes. O importante é que se faça o diagnóstico, também para cada tipo de epilepsia, há um medicamento específico, mas é importante se falar nas crises convulsivas, o que fazer durante a crise. Isso vale para os familiares ou para as pessoas que estão na rua,
quando encontram com alguém tendo uma crise convulsiva, não deve se fazer o que a maioria da população pensa, enfiar a mão na boca, achando que aquela pessoa vai engolir a língua. Isso não acontece. O máximo que pode acontecer, como ela está tendo contrações, ela vai morder o dedo do indivíduo que está tentando socorrer e vai machucar o indivíduo. Então, o que deve se fazer no momento da crise convulsiva? Deixar a pessoa naquele local em que ela não vai se machucar, mesmo que seja no chão, confortável, se tiver de gravata, tirar a gravata, tentar evitar que ela se debata e se machuque. Isso passa, essa crise dura de 3 a 5 minutos, parece muito mais, mas é por volta de 3 a 5 minutos. Depois ela vai ficando sonolenta, um pouco abobada e vai voltando assim. E aí sim é importante encaminhá-la ao pronto-socorro. E é importante que essa pessoa ou os familiares sejam orientados a usar a medicação de uma maneira diária, contínua, porque uma das principais crises de convulsão em quem tem feito o tratamento é deixar de tomar medicação. Ele, depois de alguns meses tomando o remédio, eu enjoei, ou eu já estou curado, ou quero fazer uso de uma bebida alcoólica e para com o remédio e acaba vindo a ter as crises. E com relação à qualidade de vida, também é importante. Muitas pessoas, na maioria dos casos, podem ter vida normal, trabalharem de uma maneira normal, claro que devem evitar certos tipos de trabalho, como trabalhar à beira de uma piscina, que ela pode ter uma crise e se machucar, trabalhar com armas de fogo, como um policial militar, pode ter uma crise com arma de fogo, mas na maioria dos casos ela pode trabalhar de uma maneira normal, se as convulsões estão controladas de uma maneira adequada, até dirigir ela pode. Então, uma qualidade de vida muito próxima da normalidade, elas podem ter as pessoas que têm epilepsia. Muito bem, próximo tema, doença de Parkinson. Doutor, quais os sintomas? A doença de Parkinson, é importante a pergunta e esse tema, porque muitas pessoas que têm tremores nas mãos, eu estou com a doença de Parkinson, e se assustam com isso. Ao contrário, assim como nós falamos que a principal causa de esquecimento não é a doença de Alzheimer, a principal causa de tremor nas mãos não é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, especificamente, ela inicia-se por volta dos 60 anos, com tremores nas mãos, normalmente um tremor mais de um lado que de outro, ele é unilateral, mas pode atingir o outro lado em alguns casos, tem uma rigidez, a pessoa tem uma dificuldade de caminhar, e ao contrário, a maioria dos tremores não estaria ligada à doença de Parkinson. Tremores de familiares também são muito comuns, pessoas na família que têm tremores, outros podem vir a ter, inclusive adolescentes. Tremores de fundo emocional, ansiedade, também leva a tremores, mas a doença de Parkinson especificamente, ela requer cuidados, requer tratamento, há medicamentos para isso, não há uma medicação que leve à cura, mas há uma medicação que deixe o indivíduo com uma qualidade de vida muito boa. Muito bem, Dr. Carlos Chad, excelente programa. E para finalizar, quais os cuidados com os pacientes com essas doenças que nós falamos agora, neurológicas, com os familiares, os cuidadores? Que cuidados devem ter com esses pacientes? Importante, porque nós falamos de alguns sintomas, nós falamos do tratamento das doenças que têm tratamento, e agora é importante que os familiares e os cuidadores desses pacientes sejam orientados, porque a maioria acaba ficando acamados, estando acamados, eles começam a ter algumas complicações com infecções pulmonares, infecções urinárias, aparecimento de feridas nas costas, nas nádegas, as chamadas escaras. E é muito importante o trabalho dos cuidadores com relação à higiene, com relação à alimentação, aos cuidados gerais desse paciente. O carinho, é importantíssimo o carinho, seja do familiar, seja do cuidador. Muitos desses pacientes, felizmente, eles sobrevivem durante um tempo muito prolongado quando são bem cuidados. Esses pacientes, eles sentem, mesmo os que têm as demências, doença de Alzheimer, eles se sentem bem quando tem um apoio, uma palavra de carinho, não é? Mesmo que são doenças que vão evoluir para incuráveis, que vão evoluir para a morte, tem-se que dar um final de uma maneira digna para esses pacientes. Então, os cuidados, existem cursos, mesmo aqui em Assis, cursos de orientação de cuidadores para com esses pacientes. Ok, muito obrigado, Dr. Carlos Chad. Uma honra enorme
Prazer imenso recebê-lo aqui na TV Mais. Muito obrigado. Agradeço eu. Aliás, como disse no início, é um prazer participar de um programa como o do Marcos Alves, um programa extremamente, de uma audiência bastante alta. Eu mesmo assisto muitas vezes em casa, nossos familiares estão lá assistindo e tenho a honra maior ainda dele poder ser meu amigo pessoal, né, e me engrandece muito com relação à companhia dele. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado a você de casa, que nos emprestou e nos empresta sempre o prestígio da sua audiência. Nosso conteúdo está bem legal. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.